O arranca-rabo que ocorreu no Morning Show, agora há pouco, acabou de ir ao ar entre o Edgar e o Caio Coppola, que ficou conhecido agora entre as pessoas como Caio Copano e por várias razões. Então o que aconteceu aqui? Eles estavam discutindo sobre a fala do Bolsonaro, ofendendo, na verdade, né? No fundo é isso, né? Ofendendo, zombando, eu não sei realmente qual é a intenção do Bolsonaro em relação a isso, ridicularizando o presidente da OAB, falando do pai dele que foi morto durante a ditadura militar, e que eu falei sobre isso hoje de manhã, no vídeo mais cedo. E como sempre o Caio Coppola faz, na hora de falar desse assunto, ele joga para a esquerda, ou para as esquerdas, ou para a oposição política. Ele é incapaz de pegar um assunto envolvendo o Bolsonaro e falar sobre esse assunto. Falar sobre o Bolsonaro, falar sobre o que o Bolsonaro fez, sobre aquilo que ele representa, sobre como se impacta a sociedade brasileira hoje, como se impacta os brasileiros. Não, ele pega um assunto, ele pega uma crítica que é contra o Bolsonaro e ele utiliza isso para fazer um giro, para fazer um desvio e jogar na conta do PT, do Lula, da esquerda, do Brizola, como ele faz nesse vídeo. Ele é incapaz de pegar um assunto e trabalhar sobre ele. Ele sempre precisa jogar a culpa, como faz o Bolsonaro, como faz os olavistas, como faz o bolsonarista, jogar a culpa para outro. A culpa é sempre do outro. Se o Bolsonaro fez isso, é porque o Brizola fez já anteriormente. Se o Bolsonaro fez isso agora, foi porque o PT já fez anteriormente. Sempre é pôr a culpa nos outros. Eles são incapazes de lidar com as próprias questões que o próprio governo dele cria. Então, que fique claro isso aqui. Essa é uma estratégia recorrente. Todos os vídeos que eu vi do Caio Coppola, todos os vídeos que eu vi dele, ele sempre arranja um modo de pôr a culpa na esquerda, no PT, nos progressistas ou quem quer que seja. Ele é incapaz de lidar com o problema como ele é. Tendo isso claro, quando o Caio Coppola fala, e o painel aponta isso, né? Tanto o Fefito quanto o Edgar apontam isso, ele vem se justificar dizendo que na verdade não é isso, né? Que ele fez uma análise complexa dele, né, em 3 minutos e que nesse tempo não daria para ele poder desenvolver muito o raciocínio dele. E começa a briga. O Edgar interfere, interrompe ali, começa um debate e a gente chega no ponto principal, que é o que o Edgar fala, que o Caio Coppola ele é um agente de desinformação, que ele desinforma as pessoas e isso deixa o Caio Coppola fora de si, né? Ele fica enfurecido. Onde foi que eu desinformei alguém? Bem, todos os vídeos que eu fiz aqui sobre o Caio Coppola, até agora, todos os vídeos, todos, eu fiz vários aqui, eu devo ter feito uns 10 já, nem sei de memória quantos foram, mas foram vários. Todos esses vídeos eu mostro como o Caio Coppola desinformou de algum modo. Todos eles. O Caio Coppola, ele é um moleque, né? Acima de tudo ele é um moleque, ele não compreende os conceitos que ele propaga, ele não compreende aquilo que ele diz, ele utiliza um monte de jargões difíceis ali, um monte de palavras complicadas, que muitas vezes não quer dizer absolutamente nada. Eu fiz um vídeo aqui mostrando uma frase dele que não dizia nada. A frase não dizia nada. Era um monte de palavras conectadas que não diziam nada. Tem alguém que utiliza uma verborragia vazia para impressionar os demais, e sempre que possível ele desinforma. Ele usou como referência confiável para ele, o Bernardo Kister, por exemplo, que é o maior propagador de fake news aqui do YouTube, alguém que atribuiu todos os incêndios ao longo de um mês ao PT, por exemplo. Então, assim, é evidente que ele desinforma e ele faz isso consistentemente. Primeiro caso com o qual eu me deparei, primeiro caso, que foi quando eu conheci o Caio Coppola, ele dizendo que o Glenn Greenwald era um correspondente da CNN. Mentira! Ele desinformou as pessoas. E quando o Glenn Greenwald foi lá no estúdio e confrontou o Caio Coppola, disse, olha, você disse isso e não é verdade, você mentiu, você desinformou as pessoas, o Caio Coppola também ficou possesso. Não era mentira, era uma tecnicalidade, você estava na CNN. O Glenn respondeu, sim, eu estava na CNN dando uma entrevista, assim como estou sendo entrevistado aqui. Agora eu sou correspondente da Jovem Pan. Então o Caio Coppola, para fugir do fato, da realidade, que ele é um agente de desinformação, que ele desinforma as pessoas, ele atribui isso a tecnicalidades. É algo supérfluo, não tem importância. E claro que tem importância. Alguém trabalhar para uma emissora como a CNN ou não, faz uma enorme diferença. Tanto para quem ouve o que ele diz, quanto para ele próprio, enquanto jornalista. Então você ir lá, propagar uma mentira, ou uma falsidade, ou algo incorreto, não se retratar em relação a isso, dizer que isso é irrelevante, dizer que isso é uma tecnicalidade, isso é desinformação. Outra desinformação que eu mostrei aqui sobre a ditadura militar, que ele disse coisas que não eram procedentes. Ele constantemente faz isso. Ele vai na rádio e ele propaga coisas falsas, falsidades, desinformação, mentiras. E ele sabe disso. E outra coisa, né, que o Edgar também falou, né, que ele é incapaz de criticar o governo, que ele sempre está passando pano pro governo, e ele fica também enfurecido por causa disso. O apelido dele entre os amigos dele, como o Arthur Duval, quando foi na Jovem Pan, disse, o apelido do Caio Coppola entre ele e o Mamãe Falei é Caio Copano, porque ele passa pano o tempo todo pro governo. Ô Emílio, se fosse por vaidade, a gente não aceitaria enfrentar a onda, cara. A gente surfaria sempre as ondas, vira um Caio Coppola, fica falando sempre a favor do governo e fica crescendo. Eu amo o Caio Coppola, só que eu até pergunta pra ele, se eu não ligo pra ele, não usou ele. E aí, Copano? Falou ele de Copano, que ele passa pano pra tudo que o governo faz.
Então os amigos dele chamam ele desse modo. Ou seja, ele não quer ser reconhecido como tal agora, virou piada já, porque ele é um passador de pano, ele passa pano pro governo Bolsonaro. E ainda em relação à desinformação, eu tô pra fazer um vídeo aqui, gente, eu tô com um monte de referências aqui, eu tenho que ler essas referências ainda. Foi uma entrevista que ele deu, falando, no qual ele menciona o Gramsci, o filósofo italiano Antonio Gramsci. E quando ele menciona isso, você vê claramente que ele não tem ideia, que ele nunca sentou para ler nada do Gramsci. Então eu vou voltar ainda futuramente, em breve, para analisar essa fala dele sobre o filósofo italiano, porque ele é alguém que fala de boca cheia, com autoridade, com suposta autoridade, porque ele não tem autoridade nenhuma, com suposta autoridade sobre assuntos que ele não domina. O Dead Consensus fez vários vídeos já mostrando como Caio Coppola não entende também de direito, que ele cita referências que não são relevantes, que ele distorce os conceitos jurídicos. É alguém que não entende daquilo que ele fala sobre a área que ele estudou, e ele não entende muito menos ainda sobre áreas que ele não estudou. E outro aspecto que eu devo mencionar aqui, isso não vale apenas para o Caio Coppola, mas vale para muitos influenciadores, que é a falsa sensação de você ser melhor do que você realmente é. Então, assim, como ele tem muitos seguidores, muitas pessoas que acompanham ele na Jovem Pan e o idolatram, e aqui eu devo dizer uma coisa que o Edgar não disse, mas eu tô dizendo, que às vezes você pode sim subestimar a inteligência das pessoas, porque eu percebo isso. Você tem lá um influenciador de extrema direita, ele vai lá e diz uma coisa sobre algum evento, sobre algum assunto. Quando chega essas pessoas aqui em massa para comentar no canal ou no Twitter, essas pessoas reproduzem literalmente o que foi dito pelo influenciador, palavra por palavra. Você vem aqui em massa, comentários, um atrás do outro, palavra por palavra sendo repetido. Então as pessoas, elas são altamente influenciáveis, elas são altamente manipuláveis. São tão manipuláveis que o Bolsonaro ganhou a eleição. São tão manipuláveis que você tem como guru do Bolsonaro o Olavo de Carvalho, que é um zero à esquerda, que é um astrólogo, líder de seita, um charlatão, que convence as pessoas de que ele é mais do que ele é. Então as pessoas são manipuláveis. Elas são manipuláveis pela imprensa, são manipuláveis pela propaganda, são manipuláveis por políticos, elas são manipuláveis. E quando você tem alguém que vem aqui com pompa, com um discurso que parece muito grandioso, né, grandiloquente, um discurso cheio de palavras difíceis, isso dá a impressão para as pessoas que aquele cara é um gênio. E quando você vai analisar o conteúdo do que ele diz, é vazio, é nada. É fumaça, como diz o Edgar. Você tem alguém lá na Jovem Pan, esse Caio Coppola, que propaga fumaça. Fumaça e desinformação. Ou melhor, desinformação envolta em fumaça. Então as pessoas são manipuláveis, elas são influenciáveis. E quando você tem uma pessoa na mídia, na imprensa, na televisão, o impacto do que essa pessoa diz é muito maior. E realmente pode alterar os rumos das coisas. E isso causa uma sensação de que as pessoas são muito maiores do que elas realmente são, como eu disse. Você tem uma pessoa que vem todo dia lá na Jovem Pan e fala suas besteiras, suas asneiras, e todo mundo aplaudindo essa pessoa no comentário, ela passa a achar que ela é um gênio também, que ela é brilhante, como eu sou extraordinário. E assim, inflamado por essa onda de pessoas aclamando esse influenciador, ele acha que ele está acima dos demais. E a postura de arrogância dele com o Edgar demonstra justamente isso. Ele acha que ele está acima do Edgar. Ele acha que ele está acima do Fefito, da Paulinha, dos outros no painel do Morning Show. E isso é reforçado ainda por uma emissora, por uma rádio, que é altamente governista, né? Que é altamente olavista. O diretor de jornalismo da Jovem Pan é o olavista, prefaciou o livro do Olavo de Carvalho. Então você tem todo um ambiente que propicia com que esse propagador de mentiras, de fake news e desinformação ascenda dentro da emissora. Tanto que ele passou de ser um mero comentarista político, como ele se auto-intitula, analista político, né, que ele diz que ele passou disso agora para apresentar um programa no lugar do Marco Antônio Villa, que foi demitido. Por criticar o governo Bolsonaro. Coisa que o Caio Coppola jamais fez de fato. Sempre na superfície. Sempre isso mais aquilo, né? Sempre. Ele é racista, mas é racista com um bom motivo, porque o PT também era racista. Então, assim, você tem alguém que é um defensor do governo Bolsonaro por questões ideológicas, pura e simplesmente. E que é amigo também de outros também bolsonaristas, né? Amigo do Jordi lá, que eles fizeram juntos lá, falando sobre o pavão, né? O pavão misterioso. Ou seja, ele é alguém que está intimamente vinculado com bolsonaristas, olavistas, ou seja, é o ambiente dele. Ele está confortável agora porque ele está agora no governo que representa os ideais dele, representa esses ideais deturpados desses conservadores brasileiros que estão bem longe da tradição britânica de conservadorismo. E uma coisa que eu já vou adiantar aqui, que a gente já pode esperar isso para breve, talvez, é que tem grande chance do Edgar ser demitido por causa disso. Por confrontar o queridinho da extrema-direita agora. Porque não é a primeira vez que há esse bate-boca, não é a primeira vez que eles se desentendem, não é a primeira vez que eles ficam exaltados ao vivo. Então, se alguém for cair, que eu acho que pode ser que caia, será o Edgar. Porque você tem uma emissora, como eu disse, que tem esse viés ideológico parecido com o do Caio Coppola. É uma emissora que atualmente é altamente enviesada pró-governo, pró-Bolsonaro, pró-Olavo de Carvalho. Então você tem lá o Rapazola, que é um ignorante em vários assuntos que ele se pretende a falar lá, a falar na emissora,
É um completo ignorante, você sabe disso, se você tem um conhecimento mínimo sobre aquele assunto, você ouve ele falando, se você, no ato você percebe que ele é vazio e que vai continuar galgando espaço na emissora porque é o viés da emissora. Porque as pessoas gostam, porque quem ouve se deslumbra. Olha como ele é inteligente, com aquela fala vazia e desinformativa dele. E tem um ponto aqui, antes dessa discussão, que eu não coloquei aqui, mas que vocês podem assistir lá, vou deixar o link para vocês assistirem, no qual ele se vitimiza, né? Ele fala assim, ai, que atacaram minha mãezinha, atacaram a minha avó. E eu acho muito engraçado isso, porque ele defende um governo que se elegeu com base no fim do politicamente correto. Que qualquer um poderia ser atacado, qualquer um poderia ser humilhado, qualquer um poderia ser insultado agora, sem nenhum tipo de repercussão. Porque acabou, é a nova era, acabou o politicamente correto. Então ninguém está protegido mais. Piadas podem ser feitas com gays, com pobres, com negros, judeus, qualquer um pode ser vítima de piada agora, qualquer um pode ser vítima de insultos, porque acabou o politicamente correto. Essa ditadura do politicamente correto, né, de você não agredir o outro, de você não machucar o outro, de você não ofender o outro. Isso acabou. O Bolsonaro pôs um fim a isso. Então agora vale tudo, vale tudo. Pode xingar nordestino, pode xingar os Paraíba, como fez o Bolsonaro recentemente, pode xingar o pai desaparecido do presidente da OAB, não tem problema agora, o Bolsonaro liberou tudo agora, liberou tudo. E liberou também os insultos, liberou também doxing, liberou tudo agora. O Caio Coppola não está imune a isso, porque ele votou para isso. Ele representa agora esse governo. É o caicopano do Bolsonaro. Por outro lado, ninguém me viu vindo aqui reclamar quando a extrema-direita pegou as fotos da minha mãe, da minha irmã e da minha avó e colocaram na internet aqui para todo mundo ver. Ninguém me viu reclamando aqui. Ninguém me viu aqui choramingando porque expuseram minha avó, minha mãe e minha irmã. Ninguém me viu fazendo isso. Então eles são contra o politicamente correto, eles são contra direitos, são contra resguardar a privacidade da família deles próprios, dos amigos deles, porque dos outros pode expor tudo, pode destruir, pode fuzilar a petralhada, pode exterminar a esquerda. E é justamente por isso que o Caio Coppola sempre aproveita a oportunidade para, quando tem uma crítica ao governo, de jogar isso nas costas da esquerda. Porque o governo tem que ser protegido, mas a esquerda tem que ser destruída. O politicamente correto acabou. Não foi pro Bolsonaro, pra família dele, pros amigos dele, pro Caio Coppola. Acabou pra esquerda, acabou pra oposição. Eles têm que ser protegidos, porque eles são os santos, os homens santos. Eles são um cidadão de bem. O resto são imundos, são impuros, são sub-humanos. Tem que ser destruído. E é isso que o Caio Coppola defende. Ele pode não dizer abertamente isso, mas é o que ele faz diariamente na Jovem Pan. Ele defende o governo, defende o Bolsonaro, defende os bolsonaristas e ataca a esquerda. É o que ele faz. Então, o trabalho dele é de desconstrução e de desumanização da esquerda constantemente. O Bolsonaro, quando erra, é um deslize. A esquerda, quando erra, é porque ela é má. É porque é má índole. É porque é maligna. É porque representa todos os valores deturpados e distorcidos do mundo, da sociedade. E é isso que eu imagino que o Edgar observa também no Caio Coppola. É alguém que manipula a audiência, de fato manipula a audiência, inflama os ânimos, inflama a intolerância com certos grupos políticos. E foi assim que o Bolsonaro se elegeu, gente. Foi inflamando o ódio a um outro grupo. Foi inflamando a intolerância. Não menosprezem o poder do discurso, da retórica. Não menosprezem o poder da palavra. É isso que eles fazem constantemente. Criar um inimigo, bater nesse inimigo, até que todo mundo pense que é legítimo exterminar esse inimigo. Uma retórica antiga, uma retórica fascistoide, e que a gente pode identificar em pontos na história. Eu quero saber o que vocês pensam sobre esse bate-boca aí entre o Edgar e o Caio Coppola, se vocês assistiram. Vou deixar aí na descrição aqui o link para vocês lá conferirem. O que vocês pensam sobre isso? Vocês acham que a cabeça do Edgar está a prêmio agora, se ele vai ser demitido por causa disso em algum momento? E também sobre essa estratégia recorrente do Caio Coppola de desviar o assunto do Bolsonaro e jogar pro... E o PT? Olha só o PT, olha só o que o PT fazia. O que vocês pensam sobre isso? Deixa aqui no comentário, deixa o joinha, assina o canal, ajuda no após. A gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau.